Olá, famílias guerreiras, aqui é o Michel, sou terapeuta, independência química, até consultor em independência química. Vim hoje falar mais uma vez sobre a dependência química com vocês, tá? Tirar algumas dúvidas, uma das perguntas comuns, tá? Que eu sempre recebo, que as famílias, algumas das famílias fazem ligações, em visitas, né? Como se manter em abstinência, tá? Realmente a vontade de usar ela é muito forte, né? Quando aí fora e aqui dentro também a vontade de usar traz muito incômodo e perturbação mental. É importante ter a consciência de que ela é normal e no começo ela é bastante intensa, sim, tá bom? No começo ela é muito intensa mesmo, tá? Principalmente nos primeiros 7 dias, 15 dias aí, ela é intensa. Nós temos a SAA, que é a síndrome da abstinência aguda, né? O paciente ele passa aí pelos seus 7 dias e depois a SAA é a síndrome da abstinência aguda. Ela vem depois com 3 meses, tá? 3 meses ela bate. O paciente está numa subida legal, está num tratamento bom, está indo bem no tratamento e chega perto dos 3 meses, 2 meses e meio, 2 meses e 8 a 3 meses, ele tem uma recaída de comportamento, tá bom? Essa recaída de comportamento ela se dá a essa abstinência aguda de 3 meses, tá bom? Depois dessa SAAD, a síndrome da abstinência aguda, nós temos a SAAD, que é a síndrome da abstinência demorada, que ela vai bater aí de 6 meses até 2 anos e meio a 3 anos, tá bom? Mas aí com 3 meses o paciente ainda está internado, e com 2 anos, a 6 meses até 2 anos e meio, nós acreditamos que o paciente esteja já com todas as armas e as ferramentas, esteja já conscientizado do que ele tem que fazer. Quando a doença atacar, ele já sabe, já tem seu plano de prevenção de recaída, pelo menos é o que a gente espera do paciente, né, que chegou aqui de uma maneira e entrou em recuperação. Tá? Aqui do meu lado, aqui atrás, aqui, eu acho que vocês não conseguem ver, mas tem alguns pacientes aqui que estão assistindo filme. É que eu coloquei a imagem um pouco embaçada. São pacientes que chegaram involuntários, tá bom? Chegaram mecanicamente mesmo, involuntário, tá? Tem um paciente ali que até deu fuga já e foi resgatado e hoje está assistindo filme, tá? No horário que todo mundo está dormindo, está assistindo filme sem a supervisão de ninguém. Tá tranquilo porque não oferece risco de fuga e não quer ir embora, quer ficar para terminar o tratamento dele, quer saber, quer conhecer mais sobre a doença dele, tá? Porque teve o despertar espiritual e a vontade de parar de usar, não quer mais usar. Tá? Então essas perguntas aí são comuns e a dificuldade de se manter em abstinência, realmente a vontade de usar traz um incômodo, uma perturbação mental, e é importante ter na consciência de que ela é normal no começo e bastante intensa, tá? No começo, mas vai diminuindo com o tempo. Para entender melhor o processo, existem 2 tipos de vontade básica. A saber, das 2 vontades básicas é a obsessão e a compulsão. Você precisa conhecê-las bem para criar estratégia, você, lógico, né? Porque você tem que fazer parte da rede, depois que o seu ente querido sair daqui, você tem que fazer parte da rede de apoio do seu ente querido, né? Lógico que não só você, mas como grupos de apoio, igreja, espiritualidade, novos amigos, novos ambientes. Tem uma rede de apoio terapeuta, tá bom? Estou aqui, tá? Faço atendimentos online.
a família tem que fazer parte dessa rede, então você também tem que criar estratégia, tá? Ele não está tendo acesso a esse vídeo, mas não que ele não esteja sendo conscientizado aqui dentro, mas a doença dele, quando ele sair, pode querer enganá-lo, tá? Uma doença é extremamente manipuladora e manipula o próprio doente. Tá bom? E aí ele pode começar a cair numa armadilha de recaída sem ele mesmo perceber. Então você pode catar e mostrar esse vídeo para ele. Olha aqui, ó, foi seu terapeuta que te tratou, que aqui está te falando, está falando isso daqui sobre a prevenção da recaída e sobre os dois tipos de vontades básicas aí de usar, que é a obsessão e a compulsão, tá? Então, você também precisa estar sabendo dessas duas vontades para criar estratégia de enfrentamento para prevenir a recaída. Portanto, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a obsessão e a compulsão, duas condições psicológicas que todo dependente vive e precisa conhecer melhor para lidar com a abstinência da substância. Então fica até o final do vídeo, tá? E já deixa seu like aí para que talvez o YouTube entenda que o nosso vídeo é bom e alcance mais famílias, mais pessoas que precisam, pessoas que não tenham o mesmo acesso e a mesma ajuda que você está tendo agora, tá? Tem famílias aí fora que estão sofrendo por causa do adicto, que ainda está roubando dentro de casa, que ainda está dando trabalho. E talvez você de alguma forma possa repassar esse vídeo, está dando essa ajuda de alguma maneira para eles ainda que está sofrendo, tomar uma decisão, tá, de internar o seu filho, assim como um dia eu fui internado, tá? Um dia fui internado também involuntariamente, hoje eu defendo o involuntário, tá? Fui salvo pelo involuntário. Tá? Morei na rua, fui salvo pelo involuntário e hoje ergo a bandeira do involuntário, senão estaria morto nesse exato momento, ok? E hoje, graças a Deus, eu ajudo a salvar vidas, tá? Bom, então, continuando, sabemos que o problema da dependência química não envolve somente o aspecto biológico e de desintoxicação. Tá? O nosso problema é biopsicossocial. A nossa doença ela é mental, ela é física, ela é espiritual e é social também. Então, não adianta eu tratar somente uma coisa e deixar o restante de lado. Tá? Quando eu passo por um processo de desintoxicação que demora 3 meses, eu não tratei o meu psicológico, não tratei o meu espiritual, não tratei o meu social. Então não fica um tratamento aí 100%, tá? As garantias de um bom resultado não é totalmente, aí eu não vou dizer que vai ser com total êxito, ok? Muitas pessoas acreditam que após o corpo desintoxicar das drogas, o problema vai embora. Mas isso é só uma parte da dependência, a parte física, ok? Nós temos a parte psicológica, a parte espiritual, a parte social da doença a ser tratada. Então, existe esses aspectos da doença ainda a serem tratados. Não é somente a desintoxicação e tirar a droga do sangue que o problema está resolvido. Por incrível que pareça, eu vou te dizer alguma coisa aqui, que você pode se assustar, que você não tenha conhecimento ainda, porque você ainda não teve a oportunidade de falar comigo sobre a doença. Mas estou à disposição para tirar suas dúvidas. Mas o problema do seu ente querido que está aqui nunca foi droga, nunca foi álcool. Ele tem uma maneira distorcida de ver a vida, tá bom? Ele não sabe lidar com o não, ele não sabe lidar com as dificuldades da vida, ele não sabe lidar com os problemas assim como você lidar, tá bom? Ele tem dificuldade com a autoridade, ele acha que o mundo tem que conspirar ao favor dele, ele é uma pessoa egoísta, tá bom? Ele acha que tudo tem que ser do jeito dele, tudo tem que ser feito da maneira dele, tudo tem que ser... ele é extremamente crítico, tá? Ele acha que ele pode tudo sozinho, que ele consegue tudo sozinho.
e ele não aceita a opinião dos outros, tá bom? Principalmente minimiza as situações, tá? Vou te dar um exemplo. Antes dele vir para cá, se você chegou a conversar com ele de uma internação, ele minimizou a situação, dizendo que ele não usava tanto assim, tá? Terceirizou a situação, falou que a culpa era dos outros, que a culpa era de vocês, que a culpa é da família. Ainda aqui dentro, em dia de ligação, ele ainda talvez culpa vocês, culpa a família, culpa o vizinho, culpa o papagaio, culpa o periquito, mas a culpa nunca é dele, ele nunca assume que ele precisa de ajuda e que ele tem que ser ajudado, exceto, né, aqueles que já admitiram, né, a sua impotência, admitiram já que tem uma doença e que precisa de um tratamento. Existem esses que já chegaram nesse nível de compreensão aqui dentro já da instituição, graças a Deus, tá? Existe também a parte psicológica, que não desaparece com a desintoxicação do corpo, mas deve ser tratado com terapia contínua. Em breve vou fazer um vídeo que explica melhor essa questão biológica e psicológica, tá bom? E vou deixar também aí no canal. E que existem 3 tipos de fissura: a fissura somática, que é localizada no corpo; a fissura cognitiva, que é localizada no pensamento, tá? E a fissura afetiva, que é localizada nas emoções, ok? Vou te dar um exemplo aqui sobre esses 3 tipos de fissuras, bem rápido e objetivo. Tentarei ser bem rápido e objetivo, porque esse não é o assunto, vou colocar num próximo vídeo. Por exemplo, o time perdeu, eu bebo, eu uso. O time ganhou, eu bebo, eu uso para comemorar. O time perdeu, eu uso porque para afogar as mágoas. Você já ouviu muito isso, né? Vou afogar as mágoas, né? A memória afetivas, a fissura cognitivas, né? A fissura cognitiva sobre o pensamento. O adicto ele não se torna adicto somente da substância, mas também do modo como ele usa a substância, como dizer assim, do ritual, tá? Do ritual que envolve o uso da substância. Ele se torna adicto, ele se torna dependente da forma como ele vai buscar, da forma como ele prepara, da forma como, segura as palavras fortes, da forma como ele fura a lata, forma como ele faz a cinza, de como ele senta na cadeira, a cadeira dele preferida no bar, tá bom? Ele usa tudo isso, daí são vícios localizados nas emoções e no cognitivo dele, tá bom? Então vamos lá, quando o paciente só desintoxica, ele só trata a fissura somática, ou seja, só a fissura do corpo, mas restam ainda a fissura cognitiva e a fissura afetiva para serem tratadas. Eu vou deixar, já falei que eu vou deixar outro vídeo falando sobre isso, né? Mas então, como eu estava falando, as fissuras cognitivas e afetivas estão diretamente relacionadas às condições psicológicas danificadas pela substância. O que deve ser tratado caso a vontade de usar a substância irá durar mais tempo que o desejo, irá durar mais tempo que o combinado, né? Se essas fissuras durarem mais tempos do que aquilo que a gente espera, que o desejo, né? Que esse desejo vão talvez facilitar aí assim uma recaída. Vamos lá para as características. As características comuns desses tipos de fissura são a obsessão e a compulsão. Podemos dizer que a obsessão é uma doença psíquica que o dependente químico geralmente desenvolve após iniciar o uso de droga. Existem muitas personalidades obsessivas que nunca fizeram o uso de substâncias, tá? Existem muitas personalidades obsessivas que nunca fizeram o uso de substância. Por exemplo, tem muitos adictos que são obsessivos, compulsivos, tá bom? Mas não necessariamente fizeram o uso de nada químico e nem são alcoólicos, tá? Por exemplo, hoje no Hospital das Clínicas em Ribeirão Preto, São Paulo, tem uma ala, eu sou de lá, tá? Tem uma ala que trata de dependentes tecnológicos. Eles perdem
o nosso primeiro passo diz assim: admitimos que éramos impotentes perante a adicção e que nossas vidas se tornaram incontroláveis, tá? Ou seja, a vida daquele que usa crack, a vida do utilista, a vida daquele que cheira cocaína, a vida daquele que fuma maconha, se tornou incontrolável por causa da substância química, e aquele lá que está hoje, por causa de um celular, também conseguiu perder o controle da vida dele, e ele perdeu o emprego, perdeu a vontade de tomar banho, perdeu as condições de higiene básica, perdeu a vontade de escovar os dentes, perdeu o controle da vida, perdeu o dinheiro, perdeu tudo por causa de condições, porque se tornou viciado num negocinho que cabe na palma da mão, chamado telefone celular ou em computador, alguma coisa do tipo. Então nós dizemos que nem todo dependente químico é um adicto, mas todo adicto ele acaba sendo, nem todo adicto, aliás, é um dependente químico, mas todo dependente químico ele é um adicto, porque todo dependente químico ele é compulsivo e obsessivo, tá? Então nem todo, vou repetir, nem todo adicto é um dependente químico, mas todo dependente químico é um adicto por causa da compulsão e a obsessão, que são as características da nossa doença aí, que os aspectos da nossa doença, né, que é físico, mental e espiritual. Físico é a compulsão, caracterizado pela compulsão, uma vez que eu começo eu não consigo mais parar. A obsessão é ciclo inesgotável de pensamento em torno de algo, e o egocentrismo é achar que tudo tem que ser do meu jeito e que o mundo gira ao meu redor, o mundo tem que girar em torno do meu umbigo, tá bom? A minha família tem que fazer tudo do jeito que eu quero, tudo tem que acontecer do meu jeito, eu não aceito não, e assim por diante. Mas não existe um dependente químico que não seja obsessivo, tá? Como eu já disse. Mas o que é a obsessão? A obsessão é o pensamento fixo numa única coisa. O objetivo da obsessão é aquilo pelo que... O objeto da obsessão é aquilo pelo que a pessoa é obcecada. O objeto da obsessão nem sempre é negativo, ok? Por exemplo, a pessoa pode ser obcecada por trabalhar, praticar esporte, namorar, ir à igreja e etc. Mas todo comportamento obsessivo e excessivo geralmente representa um problema e sempre uma maneira de compensar angústias, carências e sofrimentos em geral. É uma das saídas que o nosso inconsciente encontra para equilibrar uma situação de sofrimento interno. E é por isso que, em muitos casos, o dependente químico, para compensar a falta da substância, canaliza sua obsessão para outras coisas, como trabalho, igreja e até para a recuperação em excesso, tá bom? Por exemplo, o dependente químico, depois que ele sai do tratamento, ou até mesmo dentro do tratamento, ele pode se obcecar em alguma coisa dentro do tratamento. Por isso que nós, profissionais, estamos bem atentos a isso. Tá? Lembrando que eu já disse que a doença ela é física, mental e espiritual. Se ela é mental e a parte que corresponde ao mental é a obsessão, que é o ciclo inesgotável de pensamento em torno de algo, eu não falei de droga. Nós não falamos de droga. Como eu já disse, o problema do seu ente querido não é droga, e sim como ele age com a vida, como ele enxerga a vida. Então, ele pode se tornar obcecado em qualquer outro tipo de coisa. Vamos outra vez para a palavra forte, masturbação, por exemplo. Tá? Ele pode se obcecar por isso. Ele pode se obcecar e se tornar compulsivo, por exemplo, por comida, fazer substituições. Se obcecar, por exemplo, vamos aí entrar agora num tema vamos colocar polêmico, se tornar obcecado, por exemplo, pela Bíblia, começar a ler a Bíblia, escrever a Bíblia, passar a Bíblia para o papel, coisa que ele nunca fez antes, e agora aqui dentro ele começa a se obcecar por isso, obcecar por algo.
E você vai perguntar por que não tem nenhum sentido, não faz nenhum sentido, nem ele sabe do sentido, por que ele está fazendo aquilo. É apenas uma troca de obsessão. Aquilo que era obsessão pela droga, agora ele canalizou essa obsessão para uma outra coisa, para um outro tipo de coisa, tá bom? Ele está apenas canalizando, tá bom? Porque falta é a falta da substância, e para compensar a falta da substância, agora ele canaliza essa obsessão para qualquer outro tipo de coisa, tá certo? E ele pode canalizar essa obsessão até mesmo para a recuperação. E quando ele canaliza essa obsessão pela recuperação, você pode falar assim, nossa, mas então pode ser um caso muito bom, pode ser bom. Não é tão bom. Por quê? Porque quando ele canaliza para a recuperação, ele começa a não aceitar a doença nele. E ele tem que aceitar a doença nele. Porque primeira coisa, o primeiro passo, eu aceito que eu sou doente, eu aceito que eu sou impotente perante a minha adicção, e se eu sou doente, eu tenho que fazer uma mudança na minha vida. E quando eu obceco pela recuperação, eu começo então a não aceitar a doença em mim, e também eu começo a não aceitar a doença nos outros também. E quando eu não aceito a doença em mim, eu não aceito os erros que eu cometo, tá? Por causa da doença. E aí eu não aceitando os erros que eu cometo, eu estou aqui realmente para errar e para ser corrigido e para não cometer os mesmos erros, porque os mesmos erros me levam para os mesmos resultados. Nós chamamos isso de insanidade, que é cometer os mesmos erros e esperar resultados diferentes. Então, quando essa obsessão é levada para a recuperação, ele passa a ver a recuperação também como uma forma doentia. Veja só o problema que nós somos, tá bom? Ele passa a não aceitar a doença nele, porque ele começa a ver a recuperação de uma forma doentia e não de uma forma saudável. Então, a nossa própria literatura, os passos, nos diz que nós temos que ir, mas nós temos que ir com calma, ir devagar, ir entendendo, ir aceitar o outro, tá? A nossa própria oração da serenidade diz, é uma oração e é uma filosofia também de vida, tá bom? Deus conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, coragem para mudar aquelas que eu posso, sabedoria para reconhecer a diferença. E a única coisa que eu posso mudar sou eu, tá bom? Ninguém veio aqui para mudar clínica, ninguém veio aqui para mudar dono de clínica, ninguém veio aqui para mudar mistura, ninguém veio aqui para mudar comida. Eu só vim aqui para mudar uma coisa. Eu só consigo mudar uma coisa no mundo inteiro, eu mesmo, tá bom? Os outros eu tenho que aceitar. E quando eu pego esse fluxo de excesso, de obsessão na recuperação, eu começo a enxergar a recuperação de uma forma doentia e não aceitar erro dos outros e nem os meus próprios erros. E quando eu não aceito o erro em mim, eu entro com uma personalidade doentia de perfeccionista, tá? O perfeccionista não é aquele perfeccionista que quer fazer o certo, não é aquele perfeccionista que quer que as coisas dê certo, não, ele encarna o erro, ele é o próprio erro, ele não errou, ele não cometeu erro, ele é o próprio erro, e aquilo começa um juiz bater na cabeça dele e começa a falar, você não presta, tá vendo? Você não vai se recuperar, você não presta, você não nasceu para recuperação, mais uma vez você errou, então por isso não é bom que ele obceque também pela recuperação. Ele tem que levar a recuperação também, mas vai com calma. Esse é o que recomenda a nossa, um dos temas da nossa, dos nossos folhetos aqui do livro azul do NA, tá? A obsessão funciona como um tapa de burro, tá? Que não consegue olhar para os outros lados, só é uma visão de túnel, que não nos permite ver para os lados, assim não nos deixa perceber os perigos do caminho, olhar numa única direção, tá? A obsessão, tá? Ela nos deixa com essa visão de funil, ela não nos deixa olhar para os lados, ela não consegue... ela não nos permite olhar para os lados, a gente começa a ter essa visão de funil, tá? E a gente, por causa da obsessão, ninguém tropeça numa montanha, e por causa da obsessão,
a gente começa a tropeçar nas pedras, que é as pedras que nos derrubam. A montanha não nos derruba, as pedras que nos derrubam, e a gente começa a tropeçar nas pequenas coisas por causa da obsessão. A obsessão não significa ser incapaz de pensar em outra coisa que não seja o objeto da obsessão, tá? Eu vou repetir para você. Obsessão não significa ser incapaz de pensar em outra coisa, não significa ser incapaz de pensar em outra coisa que não seja o objeto da obsessão, mas sim não conseguir deixar de pensar nessa coisa com frequência maior do que o normal, e o limite entre o maior que o normal, tá? Ou seja, não é que eu não vou conseguir parar de pensar naquilo, mas eu penso naquilo com uma frequência maior do que o normal. E o limite entre o normal e o anormal é muito tênue, tá bom? É muito difícil de perceber a diferença, principalmente quando a obsessão começa a se instalar na nossa vida. A questão principal é perceber até onde um determinado pensamento fixo está nos prejudicando. Por exemplo, tirando a concentração em outras atividades ou fazendo com que nos preocupemos com outros problemas que não estejam diretamente relacionados a objetos da obsessão de uma forma geral. Quando o objeto da obsessão é positivo, automaticamente se transforma em algo negativo para a vida, porque já não o percebemos como realmente mas sim como queremos vê-lo, tá? Ou seja, o objeto da obsessão pode até ser positivo, por exemplo, como ir à igreja, mas ele pode se transformar em algo negativo, tá? Porque como realmente é assim porque eu quero vê-lo dessa forma. Como ele pode se transformar em algo negativo? Porque tudo na nossa vida tem que ser ponderado, ok? Inclusive ir na igreja. Quer falar de igreja? Também posso falar de igreja. Também sou eu também sou teólogo também. Ir na igreja é algo bom? É algo muito bom, mas se virou obsessão, não é bom, tá? Porque primeiro, vamos lá então para a teologia, Deus colocou em primeiro lugar família, depois igreja e depois trabalho, tá? Essa é a ordem que Deus colocou. Então, se eu colocar a igreja na frente de família, eu já estou obcecado, eu já estou fazendo errado, tá? O grande rei Davi da Bíblia, ele colocou em primeiro lugar a obra do Senhor e acabou acabando com a sua família no final da sua vida, né? Então é uma coisa boa que acabou se tornando obsessão e acabou prejudicando um outro lado da vida. Praticar esporte pode ser uma obsessão boa? Pode, só que eu posso me obcecar pelo esporte, já que eu tenho a natureza adictiva, e eu posso me obcecar pelo esporte e começar a me atrasar para o trabalho, para o emprego, e deixar as outras obrigações de lado, deixar a esposa em casa me esperando, e a esposa vai pensar que eu estou usando droga, e a namorada vai pensar que eu estou com outro, e assim por diante. Então eu tenho que ter uma vida de equilíbrio, tá bom? Já quando o objeto da obsessão é negativo, o idealizamos para não ter que nos desfazer dele, ou seja, ocultamos os pontos negativos e ressaltamos os pontos positivos. Quando o objeto da obsessão ele é negativo, aí nós já fazemos a questão de ocultar essa obsessão, que agora ela é negativa. Por quê? Principalmente da família, porque a família faz também faz parte da minha rede de apoio para eu não recair. E como a minha família faz parte desse apoio, a minha família vai me atrapalhar a usar, então eu não quero que ela fique sabendo, tá, desses pontos negativos dessa obsessão. Como, por exemplo, uma obsessão pode ser negativa? Muita coisa. Coisas horríveis que eu posso falar aqui, como eu já disse, que acontece aqui dentro, por exemplo, obsessão. Obsessões se transformam em compulsões, tá bom?
Vamos deixar bem claro isso. Toda obsessão, depois de um certo tempo, ela se transforma em compulsão, tá? A masturbação, por exemplo, ela vai se transformar em compulsão aqui dentro, tá bom? A obsessão por comida vai se transformar em compulsão por comida depois, tá? Aí temos a pornografia depois pro lado de fora, tá bom? Para quem não sabe, a pornografia ela traz uma sensação de prazer que está localizada, isso estudos comprovam, que ela está localizada, a sensação de prazer que ela ocasiona, que ela dá, ela está localizada no mesmo lugar que a substância química ela também dá o prazer. Ou seja, quando eu estou assistindo uma pornografia,